Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Maria Luiziane e, juntamente com os residentes Neucilano e Celso, nós falaremos sobre as algas. Bom, para começar, o termo alga não corresponde a nenhuma categoria taxonômica formal da classificação biológica. Além disso, diversos organismos são classificados como algas, sejam eles eucariotos, organismos fotossintetizantes, uni e multicelulares. As algas multicelulares se assemelham muito às plantas que conhecemos, porém com algumas peculiaridades, como o embrião não precisar do organismo materno para se nutrir. Há diversos tipos de alga e elas estão organizadas em diversos filos. Porém, alguns autores incluem as algas no reino protista. E dependendo da espécie da alga, a sua parede celular pode ser composta de celulose e outra substância que pode conferir uma grande importância econômica para a alga em si. Falando sobre a diversidade, estima-se que existem entre 27.000 e 36.000 espécies de algas, sendo maiores representadas pelas microscópicas, que são aquelas que a gente só consegue observar por meio de equipamento, do microscópio. E o conjunto dessas algas vão formar o plâncton, e o plâncton, juntamente com outros seres como protozoários, cianobactérias, seres fotossintetizantes, vão formar o fitoplâncton, que exerce uma função extremamente importante para o planeta. E as outras algas são as macroscópicas, que são aquelas que a gente consegue observar a olho nu. Falando um pouco sobre a estrutura, todo o corpo da alga vai ser chamado de talo. E ela parece com uma planta, mas ela é bem mais simples que uma planta, é bem diferente. E elas podem ser unicelular, colonial, filamentosa e parequimatosa. E vamos conhecer os principais filos das algas, representante das algas, o que vai diferenciar de um para outro vai ser o pigmento presente, a reprodução, a reserva energética, entre outras características. E aqui nós temos o primeiro filo, que é a clorófita, que são representadas pelas algas verdes. Ela possui clorofila, carotenoides e xantofilas, sendo a clorofila maior quantidade, por isso que ela caracteriza essa cor esverdeada. São de ambientes de água doce, salgada e superfícies úmidas. A sua reserva energética é o amido e ela possui uma grande diversidade corporal, ou seja, elas podem ser unicelular, colonial, filamentosa e parequimatosa. Próximo filo é a Bacillariófita, que são as diatomáceas. Elas são unicelular e colonial. A sua carapaça, ela é bem diferenciada, ela é como se fosse um encaixe, que dá para ver um pouco pela foto. E ela é constituída por sílica, que é um componente também presente no vidro, para fazer o vidro. E aí dá uma conformidade na estrutura dessa diatomácea bem diferenciada, ela é bem bonita vista no microscópio, como vocês podem ver aqui pela foto. São de ambientes de água doce, ambientes marinhos e também terrestres. Ela possui a clorofila, carotenoides e xantofilas. A sua reserva energética é a crisolaminarina e ela faz parte de 25% da produtividade do ecossistema marinho. Elas também compõem o fitoplâncton. O próximo filo é a crisófita, que são as algas douradas. São seres unicelulares, coloniais e filamentosos. Estão presentes em água doce e ambientes marinhos. Algumas das espécies da crisófita são heterotróficas, ou seja, elas se alimentam de partículas orgânicas e de bactérias. Possuem cromatóforos, que são estruturas que refletem, que têm a capacidade de reflexão da luz. Ela possui a clorofila e carotenoides, sendo carotenoides mais representantes, por isso essa coloração dourada. E sua reserva energética é a leucosina e voluntina.
Próximo filo é o Glenopta, que são seres unicelulares, são de ambientes de água doce. Eles possuem flagelos, 2 flagelos, sendo um mais desenvolvido que o outro. Também possui uma estrutura chamada ocelo, que ele é capaz de receber estímulos luminosos. São seres autotróficos e heterotróficos. Sua reserva energética é o pirâmido. Próximo filo é a Feófita. São seres multicelulares, são de ambientes marinhos, possuem a clorofila e os carotenoides, e sua reserva energética é a laminarina. Existem algumas espécies que conseguem chegar a 30 metros de comprimento, como vocês estão vendo aqui na foto, são os kelps. E vocês já devem ter visto também nas praias, dispostas, né, nas beiras das praias, que são sargaço. Geralmente a gente chama todas aquelas algas de sargaço, mas na realidade é uma espécie, que são aquelas algas de cor amarronzada, que são chamadas de algas pardas. Próximo filo é a Rodófita, que são formados por seres unicelulares, multicelulares e filamentosos. São de ambientes de água doce e ambientes marinhos, podem ser encontradas em regiões polares também. Elas vivem aderidas a rochas ou a outras algas. São algas coralinas porque elas acumulam carbonato de cálcio em sua parede celular. Podem ser chamadas também de algas calcárias. Possuem a clorofila, ficoeretrina vermelha, ficocianina azul, carotenoides, luteína e zeaxantina, sendo maior quantidade na ficoeretrina vermelha. Algumas das espécies elas conseguem viver em grandes profundidades por conta desse pigmento que consegue captar a luminosidade, mesmo estando em grande profundidade. E sua reserva energética é o amido florídeo. O próximo filo é a dinófita, que são os dinoflagelados, e eles possuem esse nome por conta dos seus 2 flagelos. São seres unicelulares, possuem placas de celulose em sua parede celular, são de ambientes marinhos, são seres autotróficos e heterotróficos, vivem também em simbiose com outros organismos, né, outros animais, por isso são chamados de zooxantelas. Possuem clorofila e carotenoides e a sua reserva energética é o amido. Também, os dinoflagelados causam alguns fenômenos que vocês já devem ter visto falar, como o da maré vermelha. E o outro, que são alguns dinoflagelados que têm essa capacidade de bioluminescência, eles vão causar esse fenômeno aqui que vocês estão vendo na foto, embaixo. Oi, gente, vamos dar continuidade à nossa aula agora, falando sobre a reprodução das algas. As algas são esses seres abundantes. Você já deve ter observado na praia pela manhã. Tem muita alga. Isso porque elas se reproduzem de várias formas. Tem várias formas de elas se reproduzirem. E a gente vai conhecer agora. As algas podem ser unicelulares e multicelulares. E das algas unicelulares, elas podem se reproduzir por via assexuada ou sexuada. Um exemplo de reprodução assexuada que nós temos aqui são as euglenas e outras diatomáceas, que é bem parecido. Elas vão basicamente se partir em 2 e cada uma gera uma nova alga. Sendo que na reprodução das euglenas também pode acontecer a regeneração. Caso o seu flagelo seja bipartido, ele pode se regenerar e gerar outras euglenas. Legal, né? Ainda na reprodução das algas unicelulares assexuado, nós temos a reprodução por zoosporia, que é quando um filamento adulto dá origem a vários zoósporos e libera no meio aquático esses zoósporos. Eles que são livre-natantes vão procurar um substrato. Quando encontram um substrato, se fixam no substrato. Esse substrato serve de meio para que ele possa se desenvolver. Ele vira um filamento jovem e depois um filamento adulto. Esse filamento adulto dá origem a vários outros zoósporos que vão reiniciar o ciclo. Na reprodução sexuada das algas unicelulares, nós temos a reprodução por união e fusão citoplasmática.
Nós temos aqui, ó, 2 organismos haploides que vão se fundir e vão gerar um zigoto 2N. Cada um que era N se fundiu-se um ao outro e gerou um organismo 2N. Esse organismo 2N vai sofrer meiose reducional. E aí vai gerar outros zigotos. Cada zigoto desse tem 13 cromossomos, ou seja, são haploides. Esses zigotos haploides saem e vão gerar organismos adultos que vão novamente se unir com uns aos outros e vão gerar zigotos 2N e o ciclo se reinicia. Sobre as algas multicelulares, na reprodução sexuada, temos o ciclo haplodiplopionte, que nada mais é do que haplo, uma forma de vida N, e uma forma de vida que é N em uma fase da vida e que em outra fase da vida é 2N. Gerar um novo esporófito que vai lançar outros esporos no meio aquático. Esses esporos vão cada um para um gametófito para se desenvolverem feminino e masculino e, novamente, virar um esporófito 2N. Então, aqui ele tem a forma de vida 2N, vem para a forma de vida N, reducional, acontece meiose aqui, isso, e depois forma um zigoto para viver novamente todo esse ciclo. Outra reprodução sexuada das algas multicelulares é a reprodução por conjugação. E essa reprodução acontece pelo pareamento de 2 indivíduos, ou seja, 2 filamentos de alga. Essas algas são bem visíveis e grandes. Eles se unem, geram uma espécie de ponte aqui. Nós estamos vendo ó, o filamento masculino se unindo ao feminino. E um vai se esvaziar no outro. De que forma? Um deles vai garantir a passagem, ou seja, através dessa pontezinha, uma célula vai se esvaziar e vai passar para o lado da outra. Um filamento vai para dentro do outro. Uma parte do filamento vai então habitar o outro filamento. Acontece a fecundação, tá vendo? E depois vai gerar um zigoto 2N. Esse zigoto 2N vai sofrer meiose, vai gerar filamentos novos adultos. O zigoto se desprendeu, certo? Gerou filamentos adultos. Esses filamentos adultos são masculino e feminino. Quando eles se unirem novamente, vai acontecer tudo de novo. Aqui eu coloquei uma imagem de um tipo de reprodução das algas. E eu vou dar 6 segundos para vocês pensarem. Que tipo de reprodução é essa? Será de alga unicelular? Será de algas multicelulares? Só quem prestou atenção na aula, viu? Vai saber responder. Então, essa imagem é de um tipo de reprodução de algas multicelulares. A gente pode ver que é esse último, inclusive, que acabamos de observar. Aqui, de maneira microscópica, nós temos as imagens de 25 micrômetros, né? Bem pequenininha, gente. Acontecendo aqui, parece até um beijo, olha só que romance. Uma se esvaziando da outra, as células vão de um filamento para outro, geram células 2N zigotos que vão se desprender, formar outros filamentos masculino e feminino, cada um haploide, e esses haploides vão se fundir e gerar outros zigotos que gerarão outros filamentos. Falando um pouco da importância econômica das algas, elas podem ter várias utilizações para obter um retorno financeiro. Em algumas culturas é comumente utilizada aí na alimentação, como por exemplo no preparo do sushi. Algumas pesquisas também foram feitas com algas, com microalgas, e conseguiu-se elaborar um diesel feito a partir das substâncias oleaginosas que algumas delas produzem, e também o agar, que é uma espécie de gelatina que é utilizada em laboratórios
como meio de cultura para o desenvolvimento de alguns micro-organismos.